Oi, gente. Meu nome é Jéssica Lino, sou promotora de justiça do estado de Minas Gerais. Fui aprovada no último concurso, bem em meio à pandemia, e estou aqui para conversar com vocês sobre direito civil e legislação civil especial. Espero que possa contribuir com o aprendizado de vocês. Como eu disse, nós vamos tratar de direito civil e legislação civil especial. Nessa aula, eu foquei em direito civil mesmo, e não muito em legislação civil especial, que está mais presente nas questões que foram por mim elaboradas. Nós vamos começar fazendo uma comparação entre o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002, que está vigente atualmente. Inicialmente, isso para a gente chegar às cláusulas gerais do direito civil, que são os paradigmas que sustentam o Código Civil de 2002. O Código Civil de 1916 esteve vigente até ser revogado pelo Código Civil de 2002, que é o código que a gente estuda hoje. O Código Civil de 1916 era permeado por ideias individualistas e patrimonialistas. Ele não analisava a função social, ele não analisava o todo. Ele era focado no indivíduo em si e em questões patrimoniais. O foco do direito civil à época era patrimonialista. Ele focava na proteção do patrimônio e nem tanto da pessoa como ser humano, nem tanto da dignidade da pessoa humana, que são valores que vêm a ser inseridos em um segundo momento. Os institutos do direito civil no Código Civil de 1916 eram um fim em si mesmo. Ou seja, não, como dito, não analisava em outras perspectivas, era analisado o instituto em si. A propriedade visava, o direito à propriedade visava garantir a propriedade. Não analisava se essa propriedade cumpria ou não a função social. Direito de empresa, qualquer ramo do direito civil, qualquer instituto era analisado em si mesmo. Não analisava a função social dele. Vigorava um positivismo, ou seja, era certo, era justo, em razão da forma. Bastava cumprir a forma prevista em lei para ter como correto, como certo aquela atuação do direito civil no caso concreto. Já com o Código Civil de 2002, que é o código que está atualmente vigente, há um pós-positivismo, não mais justo por obedecer à forma, não mais correto por pura e simplesmente obedecer à forma prevista em lei. Há uma funcionalização dos institutos. O direito de propriedade não é um fim em si mesmo. O direito de empresa não é um fim em si mesmo. Todos os institutos buscam garantir a dignidade da pessoa humana. A pessoa é um fim em si mesmo, não os bens, os patrimônios, como vigorava no Código Civil de 1916. Há uma constitucionalização do direito civil, ou seja, todos os institutos de direito civil passaram a ser lidos de acordo com os princípios, com os direitos fundamentais trazidos pela Constituição Federal de 1988. Há uma repersonalização. O foco passa a ser o ser humano, a personalidade da pessoa humana, e não mais o patrimônio. Há uma despatrimonialização. Busca proteger o ser humano e não o seu patrimônio. Também passa a vigorar uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que isso quer dizer? Os direitos fundamentais não serão aplicados apenas na relação do Estado com o indivíduo. Ele passa a ser aplicado também
entre particulares, entre indivíduos. Um exemplo que pode ser citado é a necessidade de respeito ao devido processo legal para conseguir a expulsão de um sócio de uma empresa. Esse sócio, ele tem direito de ter um devido processo legal, um procedimento interno da pessoa jurídica, garantindo ampla defesa e contraditório, para só então, ao final, ser possível essa exclusão de um sócio de uma empresa. E é dentro dessas características do Código Civil de 2002 que surgem os paradigmas ou princípios básicos do Código Civil de 2002, que é o código atualmente vigente. E são 3, como dito. A eticidade, ou seja, valores éticos passam a influenciar o direito civil. A sociabilidade, visa-se também uma função social dos institutos, que deixam de ser um fim em si mesmo. A operabilidade, com a simplicidade de alguns institutos, com a diferenciação expressa de alguns institutos, com a existência também de cláusulas abertas, num sistema chamado de janelas abertas, com conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas gerais que permitem ao intérprete, na aplicação do direito no caso concreto, preencher eventuais lacunas da lei, tendo em vista que não é possível ao legislador, em primeiro plano, prever toda e qualquer situação. Talvez, em determinadas hipóteses, a aplicação fria da lei poderia gerar uma injustiça, desvirtuando o próprio princípio, desvirtuando a própria norma a que o Código visa abarcar, a situação a que o Código visa abarcar. Assim, o Código Civil de 2002 está permeado de cláusulas abertas e de conceitos jurídicos indeterminados, permitindo uma maior liberdade do intérprete na aplicação do direito civil. Então, como dito, a eticidade, que é um dos paradigmas do Código Civil de 2002, tem como conceito ou como característica a participação de valores éticos, a valorização da boa-fé objetiva, que já é um conceito aberto, com funções de interpretação e integração. Ou seja, na interpretação dos institutos do direito civil, na aplicação da lei, a boa-fé objetiva pode ser tanto para a interpretação, para interpretar a norma existente, ou para integrar quando houver eventual lacuna. A sociabilidade é a superação do individualismo, aquele individualismo que vigorava no Código Civil de 1916. Ocorre com o Código Civil de 2002 e dentro desse paradigma, com a Constituição Federal, a superação desse individualismo. Analisa-se não mais uma liberdade total do indivíduo que pode fazer o que quiser com seus bens ou que pode agir da forma que bem entender. Isso não é mais possível no Código Civil de 2002, tendo em vista a superação do individualismo com a funcionalização de diversos institutos. Dentro dessa funcionalização de diversos institutos, podemos ressaltar a função social da propriedade, que foi inclusive tema de questão na segunda fase do concurso que eu fiz, do concurso 57. É possível que aquele que não esteja cumprindo, por exemplo, a função social da propriedade, a perca, claro, respeitado as hipóteses previstas no Código Civil. Mas isso é possível. O que não aconteceria, de acordo com o Código Civil de 1916, que era mais patrimonialista. Visava simplesmente proteger o bem, o patrimônio, considerando que bastava o respeito à norma da lei para poder ser. Não tinha essa funcionalização dos institutos como acontece com o Código Civil de 2002. O último paradigma é a operabilidade, ou seja, busca a simplicidade, de forma a facilitar a interpretação e a aplicação dos institutos.
Isso, como dito, por meio de cláusulas abertas, conceitos jurídicos indeterminados, fazendo diferenciação mais expressa de alguns institutos, como prescrição e decadência, que veio de forma mais explícita a diferenciação dos dois no Código Civil de 2002. Agora a gente vai passar para um segundo tema que reputo muito importante. São sobre a personalidade civil, em especial as teorias sobre o início da personalidade civil. O Código Civil de 2002, com essa ideia de personalização, de superação do individualismo, de despatrimonialização, repersonalização, constitucionalização do direito civil, proteção de direitos fundamentais, proteção dos direitos da personalidade, define já no começo, em seu início, ainda na parte geral do Código Civil, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. É possível repartir esse artigo 2º em duas partes. A personalidade civil da pessoa humana, começa do nascimento com vida. De forma que, por exemplo, no caso de uma certidão de nascimento, ela claramente será declaratória, ela não é constitutiva, ela declara o nascimento, porque adquire a personalidade civil com o nascimento, diferente de uma pessoa jurídica, que recebe essa qualificação de pessoa jurídica após o seu registro. A segunda parte do artigo 2º do Código Civil diz: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Várias teorias buscam tratar sobre o início da personalidade civil. Entre elas temos a natalista, a concepcionista e a da personalidade condicional. De acordo com a teoria natalista, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Apenas ao nascer com vida, a pessoa adquire personalidade. Essa é a teoria que teria sido acatada pelo Código Civil, quando descreve que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Apesar disso, a segunda parte do artigo diz que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Outra teoria que também busca tratar sobre o início da personalidade civil é a teoria concepcionista. De acordo com a teoria concepcionista, a personalidade civil da pessoa começa desde a concepção. Então, desde a concepção, já temos uma pessoa que tem personalidade civil. E nesse ponto, ela já tem direitos, já goza de direito à vida, direito à alimentação, direito à saúde. Essa teoria já foi adotada, é adotada em alguns julgados pelos tribunais superiores, que buscam proteger desde a concepção o nascituro. Eu posso citar como exemplo de adoção dessa teoria a situação em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o nascituro, ou seja, ainda dentro do útero materno, teria direito à indenização por danos morais, quando, em determinada hipótese, certo humorista acabou falando palavras ofensivas em relação ao genitor do nascituro. Então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o nascituro, o próprio nascituro, não a mãe que estava gestando, mas o nascituro teria direito à indenização por dano moral. Outra hipótese em que também foi possível reconhecer o direito ao nascituro foi o caso do segundo TPVAT, em que, em acidente de trânsito, o nascituro, ainda dentro do ventre materno, faleceu. Ele morreu dentro do útero materno em decorrência do acidente de trânsito.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a mãe poderia receber o seguro-DPVAT em razão da morte do nascituro. Uma outra teoria é a teoria da personalidade condicional. Para essa teoria, a personalidade da pessoa estaria condicionada ao nascimento com vida, ou seja, estabelece uma condição para que você seja considerado ou não uma pessoa. Ela sofre críticas porque não é possível condicionar a qualquer condição a personalidade. Ou você adquire quando você nasce, ou você adquire desde a concepção, já deve ser considerado pessoa, já tem personalidade civil. Não podendo colocar a personalidade sob uma condição. Essa é a crítica feita a essa teoria. Mesmo para a teoria concepcionista, tem-se que alguns efeitos de alguns direitos, principalmente os direitos patrimoniais, seriam concretizados com o nascimento. Mas desde a concepção, já tem-se a personalidade civil da pessoa, e essa pessoa, ainda no útero materno, goza de diversos direitos. Ainda dentro desse tema da personalidade, vamos tratar da diferença entre a personalidade, que é adquirida do nascimento com vida ou desde a concepção, a depender da teoria utilizada, e a capacidade. A capacidade é diferente de personalidade. Capacidade, de fato, é o mesmo que capacidade. Enquanto capacidade de direito se confunde com o termo personalidade. Capacidade, de fato, é a possibilidade que a pessoa tem de exercer por si mesma os atos da vida civil, não precisando ser representada ou assistida por outra pessoa. Já a capacidade de direito é a capacidade de ter direitos. E toda pessoa humana tem capacidade de direito, porque toda pessoa humana tem personalidade e goza de direitos na ordem civil. Apesar de não poder exercer por si mesmo os direitos, ela tem capacidade de direito. A pessoa que tem a capacidade de fato, ou seja, capacidade de exercer por si mesmo os atos da vida civil, mais a capacidade de direito, que é inerente à pessoa humana, é plenamente capaz. Dentro da capacidade, temos o absolutamente incapaz, que será representado, ou seja, ele é substituído para a tomada de decisões, para o exercício do direito. Ele não é assistido, ele é representado. É o caso do menor de 16 anos de idade, que, de acordo com o Código Civil, é o único absolutamente incapaz. Essa mudança de ser apenas um critério etário foi trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que visou trazer mais liberdade e separar o conceito de incapacidade do conceito de pessoa com deficiência. O relativamente incapaz, ele é assistido. Ele será assistido pelo seu representante legal. Outro conceito que também não pode ser confundido é o da tomada de decisão apoiada. Na tomada de decisão apoiada, não será analisada a capacidade ou incapacidade. E também não haverá uma ação de interdição, como ocorre para aqueles que são curatelados, ou seja, aquela pessoa maior de idade que não é capaz de exercer por si mesma os atos da vida civil, passa por um processo para ser interditada apenas em situações específicas e apenas no que tange ao necessário para a proteção do seu direito. Mas isso não acontece na tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada é um processo pelo qual a própria pessoa com deficiência escolhe 2 apoiadores de sua confiança, não sendo analisado se a capacidade dessa pessoa. Então,
como foi dito, de acordo com o Código Civil, com a alteração dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, ou seja, é pessoa, tem personalidade civil, tem capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato, usar os menores de 16 anos. Apenas os menores de 16 anos. As outras hipóteses foram revogadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Já de acordo com o artigo 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Não é a todo e qualquer ato. E não é de forma absoluta, onde não possa expressar a sua vontade. Não é absolutamente incapaz, ele é relativamente. E são considerados relativamente incapazes, que são incapazes relativamente a certos atos ou maneira de exercer, os previstos nos incisos do artigo 4º, que são os maiores de 16 anos e menores de 18, que estão sob o poder familiar ou serão tutelados, caso não tenha, os pais, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória, importante, ou permanente, importante, gravar aqui, transitória ou permanente, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Esses são, de acordo com o Código Civil de 2002, com a alteração trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, são considerados relativamente incapazes. Como dito, que é um conceito importante de ser gravado, a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas da sua confiança, com as quais gozem de vínculos, 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Ou seja, ela é capaz. A pessoa com deficiência, ela é capaz, mas ela entende necessário eleger 2 pessoas para que possa ajudá-la na tomada de decisões. Agora, passando para o próximo tema, pessoa jurídica. Vai ser bem curto, só a título de revisão mesmo. A pessoa jurídica, de acordo com a doutrina, é um conjunto de pessoas ou de bens arrecadados, pessoas ou bens arrecadados, que adquirem personalidade jurídica própria, que não se confunde com a personalidade de seus sócios, por uma ficção legal. Esse é o conceito de pessoa jurídica. Algumas teorias buscaram tratar sobre a pessoa jurídica, que podem ser divididas em 2 grandes grupos. As teorias negativistas, que negam a existência de uma pessoa jurídica como sujeito de direito. Não existe diferenciação entre a pessoa jurídica e a pessoa física, eles negam que a pessoa jurídica seja um sujeito de direito. Já as afirmativistas reconhecem a pessoa jurídica como sujeito de direitos. Elas reconhecem, sim, a pessoa jurídica é sujeito de direitos. As teorias afirmativistas podem ser divididas em 3 principais: teoria da realidade técnica, teoria da ficção e teoria da realidade orgânica. Teoria da realidade técnica. A personalidade jurídica é um atributo que o Estado concede a um grupo de pessoas ou de bens que possuem objetivos comuns e que cumpram os requisitos exigidos pela lei. Realidade técnica. O Estado confere esse atributo, confere a personalidade a um grupo de pessoas e ela é considerada uma pessoa jurídica.
Segunda teoria, teoria da ficção, de Savigny. Somente a pessoa natural, ou seja, a pessoa física, que tratamos agora há pouco, que adquire a personalidade com o nascimento com vida, pode ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Por este motivo, a pessoa jurídica seria uma criação artificial da lei. A sua capacidade estaria restringida a relações patrimoniais. A terceira teoria diz que é uma personalidade moral que surge da vontade de indivíduos de atuar com o objetivo de atingir determinados fins. Ou seja, de acordo com a teoria orgânica, ela é uma personalidade moral. Ela surge quando alguns indivíduos se juntam com um objetivo específico, um objetivo social específico. Para essa teoria, essa é a pessoa jurídica. Quanto à pessoa jurídica, considerando que ao Ministério Público cabe a curadoria da fundação, eu trouxe o que trata o Código Civil inicialmente sobre a fundação. De acordo com o Código Civil, para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública, não documento particular, escritura pública ou testamento, ou seja, em testamento o decurso pode ter destinado bens a um fim específico. Então, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, esses bens devem ser livres, especificando o fim a que se destina, ou seja, ele deve especificar o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-lo. Nesse ponto, é importante destacar que o instituidor, por escritura pública ou testamento, ele fará a dotação especial de bens livres e ele deve especificar o fim a que se destina dentre aqueles previstos em lei. Mas só declarará a maneira de administrar se quiser. Então, caso queira, o administrador poderá especificar a maneira de administrar. Quanto à pessoa jurídica, quanto à fundação, é importante também lembrar que o Ministério Público, exercendo a curadoria, ele acompanhará a fundação, analisando se ela está cumprindo os fins sociais a que se destina, se houve desvirtuamento, se ela ainda existe de fato, se tem respeito ao estatuto para o qual foi aprovado. Se não for feito o estatuto no prazo legal, o Ministério Público poderá fazê-lo. E caso deixe de cumprir a função social a que se destina, ou seu objeto tornar-se ilícito, ou deixar de existir faticamente e sem ninguém promover a sua extinção, cabe ao Ministério Público ingressar com uma ação para extinguir a fundação, pessoa jurídica, que foi criada para um fim, foi desvirtuado, não mais exerce aquele fim, não existe de fato. E esse encargo cabe ao Ministério Público do Estado em que ela está situada ou do Distrito Federal, caso situada no Distrito Federal. Se ela situar-se em mais de um estado, o encargo caberá a cada um dos estados. Então, considerando que o concurso é para o Ministério Público, e a gente às vezes pensa que isso não cai, ou que isso não vai nem ser usado na prática. Sim, isso cai, e isso é utilizado na prática do promotor de justiça. Eu vou encerrar aqui esse nosso primeiro bloco, e a gente volta logo mais para tratar de outros assuntos. Obrigada.